Olá a todos, tudo bem com vocês? Gente, aqui vai o vídeo da explicação da aula de ciências sobre os vegetais, sobre a alimentação, a respiração e a transpiração dos vegetais, tá ok? Os vegetais respiram dia e noite, constantemente. Eles não param de respirar, como nós, os seres humanos. A gente precisa da respiração. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Assim as plantas, elas precisam respirar constantemente. Elas também são seres vivos, ok? E quem é responsável pela respiração das plantas? A folha. É função da folha, ok? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, as folhas são responsáveis pela respiração e pela transpiração dos vegetais. Transpirando, as plantas transpiram. Nós, seres humanos, a gente transpira, a gente soa, as plantas também. Eles perdem em forma de vapor parte da água que é absorvida pela raiz, que eles tiram do solo pela raiz, parte dessa água, ela vira vapor, entendeu? É dessa forma que a planta transpira. Essa responsabilidade também é das folhas. Se vocês observarem essa foto no slide, essa folha, ela está suadinha, ela está molhadinha, ela está transpirando. Parte da água absorvida pelo solo, das raízes, absorvida pelas raízes do solo, parte dessa água é perdida como vapor. Por onde é que está saindo essa água aqui, em forma de vapor da folha? Pelos estômatos. Estômato são micros, são bem pequenininhos, não dá para a gente perceber. São aberturas microscópicas, porque são muito pequenas, não dá para a gente ver com esses nossos olhos normais, precisa do microscópio para a gente ver. Entram e saem os gases que participam da respiração e da fotossíntese. Olha aqui a foto. Olha aqui, vocês abrem o slide para vocês verem melhor aqui. Essa abertura aqui, ela fica aqui na folha, não dá para a gente ver, tá? É bem pequenininha. Alimentação dos vegetais. A fotossíntese é esse processo. O processo de alimentação pelo qual a planta produz seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Aqui tem um esquema da fotossíntese que nós vamos explicar melhor para vocês, tá ok? Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Nesse caso, agora vamos aprender cada uma dessas funções, tá ok? As plantas produzem seu próprio alimento, transformando a matéria mineral em matéria orgânica. Qual é a matéria mineral? Quando as raízes, elas retiram a água e os sais minerais dissolvidos, formando a selva bruta, uma selva bruta. Elas retiram do solo,
tá ok? Da água, as raízes. Ainda não pode servir de alimento, tá ok? Ainda é uma matéria mineral, ainda não foi transformada numa matéria orgânica, em algo que o nosso organismo pode absorver, nesse caso o organismo da planta. A absorção. Na raiz, os pelos absorventes retiram a água e os sais minerais dissolvidos, formando a selva bruta. Primeiro passo, as raízes retiram o solo e a água, ok? As raízes retiram do solo, ok? Os sais minerais e a água. A raiz retira do solo. Depois, o que acontece? O transporte. A selva bruta sobe pelo caule. Pelo caule. Sobe, tá ok? Da planta até chegar às folhas. Agora sim, quando chegar nas folhas, que vai ser transformado no alimento. Como se dá isso? Se dá com a ajuda de vários fatores. Vamos saber quais são. A clorofila é um pigmento verde, é um pigmento verde muito importante na fotossíntese, que a gente encontra na folha, ok? Um pigmento verde, é muito importante esse pigmento. Ela capta a energia do solo, olha só, tem a clorofila, capta a energia do solo, a energia solar, olha o adjetivo aí. Que tipo de energia é essa? Do solo. Energia solar, adjetivo. Energia do sol, locução adjetiva, porque tem duas palavras. Permite a transformação da selva bruta. Esse processo, entendeu? Dessa captação, dessa energia do sol, ela permite a transformação dessa selva bruta que a raiz pegou e o caule transportou até as folhas, em selva elaborada. Esse processo transforma essa selva bruta numa selva elaborada. Agora sim vai ser uma matéria orgânica. Para essa transformação, chamamos de fotossíntese. É o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. E a distribuição, depois, essa selva elaborada é distribuída por toda a parte da planta. Vejam só, a planta não dá trabalho, ela produz seu próprio alimento. Nós, seres humanos, só precisamos respeitar. Por quê? Porque nós precisamos das plantas. Porque depois os vegetais, eles liberam o oxigênio. São eles que liberam o oxigênio tão importante para a vida do planeta, para a vida dos outros seres vivos. E nós estamos incluídos. Por isso precisamos plantar. A palavra fotossíntese, o significado dessa palavra. Por que deram essa palavra fotossíntese para esse processo de produção, quando a planta produz seu próprio alimento? Exatamente, significa produção. Produção pela luz. Não precisa da luz solar para que haja essa transformação, essa produção. Então, fotossíntese significa produção pela luz. É através desse processo que a energia radiante do sol, capturada, é transformada em matéria orgânica, matéria que vai servir para a alimentação dos vegetais, em especial a glicose. Olha, também produz a glicose, que é um tipo de açúcar. Esses organismos utilizam a energia solar para converter moléculas simples, dióxido de carbono, ok? Eles convertem o dióxido de carbono e a água em moléculas mais complexas, das quais toda a vida do planeta necessita. Cuidar da natureza é cuidar dos seres vivos. Olha aqui a nossa atividade. Essa atividade não tem no livro. É um poema do José Paulo Paz que se chama Paraíso. Aqui nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar. O que é trabalhar de forma interdisciplinar, professora? É trabalhar duas disciplinas
com um conteúdo, com um tema. No caso, o tema são os vegetais. Nós aprendemos sobre a alimentação dos vegetais, todo esse processo. E aqui nós temos um poema. O poema que é trabalhado em língua portuguesa, mas é um poema que fala dos vegetais, que fala da natureza, tá ok? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrinhar. Não para automóveis matar gente, mas para crianças brincar. Se essa mata fosse minha, não deixava derrubar, se cortarem todas as árvores, onde os pássaros vão morar. Se esse rio fosse meu, não deixava poluir, jogue esgotos, lixos em outra parte, que os peixes vivem aqui. Se esse mundo fosse meu, eu faria tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. José Paulo Paz. Na atividade, vocês vão trocar a opinião de José Paulo Paz, a ideia dele, se a rua fosse dele, se o rio fosse dele, se o mundo fosse dele, ele faria essas coisas. E se fosse seu? Se você tivesse essa autoridade, esse poder de mudar, de cuidar, o que você faria? Está aqui na atividade. Se essa rua fosse minha, fosse sua, o que você faria? O que você faria para melhorar a sua rua? Se essa mata fosse minha, se a floresta fosse sua, o que você faria para melhorar, para proteger? Se este rio fosse meu, se o rio fosse seu, o que você faria? Macapá é a única capital brasileira banhada pelo maior rio do mundo. Olha a geografia, que é o Rio Amazonas. E a gente tem esse privilégio. Será que a gente está cuidando desse rio tão extenso? Se este mundo, se o planeta, o mundo fosse seu, se você tivesse poder de mudar, o que você faria? E aqui eu postei uma música lá no grupo Herdeiros do Futuro, é de um CD infantil, muito legal. Vocês vão escutar essa música lá, essa música fala sobre algo que não devemos proteger. Fala sobre algo que não devemos ter cuidado. A música fala que devemos cuidar de quê? De quem devemos cuidar? Quais as preocupações com a natureza podemos observar na letra da música? Tem uma parte da letra da música que faz uma pergunta, uma indagação. Será que no futuro haverá flores? Se o homem continuar destruindo a natureza desse jeito, será que no futuro a gente ainda vai encontrar flores? Quem, na sua opinião, é responsável por cuidar do planeta? Quem tem que cuidar do planeta? Eu? Você? Só o presidente? Quem é responsável pelo nosso planeta? Então, faça essa atividade, responda essas perguntas, tá ok? E até a próxima aula. Lembrando que estão nas páginas, esse conteúdo está na página 6, 7 e 8.